Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com alimentação saudável, nutrição e estilo de vida. Vou receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as boas práticas para a redução do desperdício ou o impacto que a alimentação tem no crescimento e no desenvolvimento. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares e que lhe dê as ferramentas necessárias para que tenha uma alimentação mais nutritiva e completa. Olá e sejam muito bem-vindos de volta ao podcast. Espero que tenham tido uma boa viragem de ano. Vamos começar aqui com novas esperanças de que este ano seja mais tranquilo, que voltemos mais à normalidade, que consigamos fazer mais viagens e estar com quem mais gostamos. Eu hoje tenho aqui uma das pessoas que eu gosto muito, como minha convidada no podcast, também para uma conversa que espero que seja muito descontraída e que inspire muitas das mulheres que nos ouvem, porque o tema de hoje realmente foi bastante pedido. Eu sei que é um tema que se calhar nem toda a gente neste momento se vai identificar, mas pelo menos é um tema que vos pode acompanhar em várias fases e que se calhar daqui a uns meses ou daqui a uns anos vocês vão voltar atrás e vão querer ouvir, espero eu. Antes de começarmos, vamos ao nosso momento de vai disso. Portanto, hoje estou com vestida Urbana LX. Muito obrigada mais uma vez à Urbana por ter cedido esta peça, que foi escolhida, como sempre, pela Sofia do Healthy Project. E vamos lá falar sobre pós-parto, Marta. Obrigada. Olá, obrigada eu pelo convite. Pois, nós estamos na 3ª temporada e gravamos um episódio logo na primeira. Para quem nos está a ouvir e tem interesse neste tema da gravidez. Sim. Falámos um bocadinho sobre isso logo na primeira, acho que é para aí Sim. O 3º episódio, 3º ou 4º. Foi logo dos primeiros. Foi logo dos primeiros, exatamente. E hoje vamos falar sobre um tema que agora me interessa a mim também. Exato. E que a ti já te interessou 4 vezes. A mim já me interessou 4 vezes, agora já passou um tempinho. Sim. Já não estou muito nessa fase. Não sei se vou voltar a estar. Isso nunca se sabe. Nunca se sabe. Assim, eu já desisti de dizer isso, cada vez que digo, sai-me ao lado. Portanto, olha. Sim, mas isto é um tema que tu... Bom, pelo menos eu, nas sondagens que vou fazendo de Instagram, as pessoas pedem muito, ou é porque querem falar sobre fertilidade, ou querem falar sobre a questão dos ciclos menstruais. Hoje em dia acho que há muito mais essa consciência. Durante a gravidez, há muitas mulheres que nos procuram para o acompanhamento e, pronto, como sabes, fazemos sempre esta permuta, geralmente tendo que as pessoas vão mais para ti, porque tu estudas muito mais esta área, mas no pós-parto tu também sentes essa necessidade, ou seja, das mulheres realmente procurarem logo uma ajuda para recuperarem o peso facilmente, para sentirem-se novamente como elas próprias. Sim. Olha, aquilo que eu tenho visto ultimamente é que as mulheres que procuram mais o pós-parto, o acompanhamento logo no pós-parto, são aquelas que já fizeram algum tipo de acompanhamento ao longo da gravidez ou até na fase da pré-conceição. Mas, efetivamente, há muito maior procura durante a fase da gravidez e seguramente, e no pós-parto, quem não era acompanhado acaba por vir à consulta, mas numa fase mais à frente. E os 2 motivos principais para virem à consulta é a recuperação do peso, não é? E eu já tive senhoras que eram à consulta, imagina, 2 semanas depois de terem o bebê. Estou a dizer, calma. Também já tive um caso desses, sim. Vamos ter calma. Eu percebo, porque a pessoa quer voltar a sentir-se rapidamente como se sentia antes, não é? E é uma mudança muito grande, é normal. Sim, e de repente tu estás 9 meses a ver-te grávida. Claro que numa fase inicial não tens tanta barriga, mas depois a barriga vai se desenvolvendo e vai crescendo e tu estás pelo menos 5 meses a ver-te com barriga, e eu acho que é uma mudança muito, muito drástica. De repente olhas-te ao espelho, já não tens um bebê, o teu cérebro está quase com aquela expectativa, tu vais voltar imediatamente a caber nas roupas onde entravas antes de estar grávida, não é? E não é bem assim, portanto não é uma coisa muito fácil de gerir, e eu percebo perfeitamente isso, porque também me acontece. Eu acho que ao final de 3 semanas também já estou a querer entrar nas calças que entrava antes de estar grávida, e não vai acontecer. Mas procuram muito por isso. Há essa pressão, há imensa essa pressão. E eu acho que há muito, quando nós somos profissionais de saúde, eu noto muito isso, não é? As pessoas santas entram-me no consultório quase a olharem-me, coitadas, não fazem por mal, mas a olharem-me de alto a baixo, já deixa cá ver como é que esta está. Exato, estás com uma boa forma física. Exatamente, ou se tem ali uma barriguinha, que é normal de ter. Nós não podemos estar à espera de, em 3 semanas, não é realista estar à espera de que em 3 semanas se recupere de um período de 9 meses em que tivemos a gerar uma vida e a carregar um bebê, não é? Portanto... Mas isso muita mensagem contrária nas redes sociais, pelo menos há aquela pressão de passaram X dias e já estou com o meu peso e com a minha forma física, não é? Isso é uma coisa um bocado...
como mulheres, acho que nem sequer devíamos comunicar dessa forma, não é? Quer dizer, estás a competir com alguém, estás a fazer pressão a quem? Concordo. Se eu sou muito boa, já consegui. Sim, e atenção, nós não somos todas iguais. E de gravidez para gravidez pode variar, não é? Eu tenho essa experiência, não é? O peso que eu aumentei ao longo da gravidez, das minhas 4 gravidezes, nunca foi o mesmo. Portanto, eu também não posso estar à espera que o meu corpo recupere da mesma forma e não posso estar a comparar, percebes? Se calhar tu recuperas de uma maneira e perdes logo não sei quanto e eu recupero de outra e demoro mais tempo. E não esquecer que é normal ou é expectável, não é? Que nas primeiras semanas se perca algum peso, porque reparem, aquilo que nós aumentamos durante a gravidez não é tudo para nós, não é? Sim. Tipo, mais ou menos 3 kg para o bebê, mais ou menos 2.600 em líquidos, mais ou menos 600 para uma placenta, portanto, se isso sai tudo, é normal que ali nas primeiras semanas haja uma perda maior e depois vá sendo mais gradual, porque é aquilo que fica de gordura corporal, não é? Que demora o seu tempo. Mas, e já para não falar de que a estrutura anatómica é completamente diferente. Portanto, eu até posso ter perdido imenso peso, mas a minha barriga continua ali a precisar do seu tempo para ir ao sítio, porque toda a parte abdominal, toda a parte da musculatura foi mexida. Sim, e o papel do exercício físico é muito importante. É muito importante mesmo. Sim. Eu notei também muita diferença de quando fiz para quando do meu filho Francisco, foi o primeiro, nunca fiz nada. E depois dos outros, do Vicente comecei tardíssimo, comecei para isso aos 4 meses, e da Teresa comecei logo às 6 semanas, estava com aquele foco. Então comecei logo às 6 semanas e a recuperação é completamente diferente, não tem nada a ver. Sim, porque os teus músculos estão mais fortes, rapidamente vão mais ao sítio, não é? Sim. Também tem influência se fizeste alguma coisa durante a gravidez, claro, estás muito melhor preparada, portanto. Sim, exatamente. Sim. E é verdade que para quem está nesta fase de recuperação, a amamentação pode ter um papel importante aqui na recuperação do peso também? Sim, a amamentação é uma grande alavanca, porque as nossas necessidades energéticas e nutricionais na amamentação até são ligeiramente superiores àquilo que é durante o período da gravidez, precisamente porque exige muito de nós. Portanto, a amamentação por si só é que um empurrão gigante para se recuperar a forma física, já para não falar de inúmeros fatores e benefícios que traz para a mãe, nomeadamente a prevenção também de um cancro da mama, de cancro dos ovários, sim, a recuperação de peso, prevenção de uma diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, etc. Portanto, é aqui um forte aliado da nossa saúde no pós-parto. E depois ajuda também muito em 2 fatores, que é a controlar a hemorragia e ajuda o útero a contrair e a voltar ao tamanho em que estava. Portanto, isso também... Tem vários benefícios bons, não é? Sim. Agora, nós temos um desgaste energético muito grande, não é? Daí recuperarmos também muito bem o peso pela amamentação. Estamos a gastar aqui... parte do leite materno é produzida através das nossas reservas de gordura. Daí a amamentação ser promotora da perda de peso. Pois, e a perda de peso é em gordura também, não é? Exatamente, que é aquilo que interessa, sim. não é? Vais aumentando as reservas de gordura durante uma gravidez e depois também queres diminuir. E o que é que dirias também que é importante a nível de nutrição? Ou seja, qual é o papel aqui da nutrição na recuperação? Porque eu acho que depois, durante a gravidez, nós apanhamos de tudo em consulta, apanhamos mulheres que são super cuidadas e têm a mesma exigência que se calhar já levavam numa alimentação normal. Apanhamos senhoras que pensam, ok, agora é comer o que me apetece porque estou grávida e depois vou fazer a dieta. Portanto, há muitas pessoas que eu já vi com esse mindset de, depois logo perco peso. E há muitas pessoas que comem desmesuradamente, não é? Muito além da sua fome. E depois têm muita dificuldade em perder o peso. Porquê? Porque já vem com um ciclo de comer muito mais, não é? Então, numa recuperação pós-parto, por muito que tenhas desgaste, se estás sempre a comer e a comer mal, claro, não dá, não é? Claro. Não, a nutrição tem um papel fundamental. Aquilo que eu costumo dizer é eu preciso ter uma mãe bem nutrida para ter um bebê bem nutrido. Não que a alimentação da mãe influencie a composição do leite materno. Atenção. Para influenciar é preciso a mãe estar numa situação de carência muito, muito grande para depois variar em termos de nutrientes, a composição do leite materno. Mas o que é facto é que uma dieta muito restritiva por parte da mãe pode levar a uma diminuição da produção de leite materno. Da quantidade. Sim, exatamente. Influencia a quantidade, não a qualidade. E eu gosto muito de desmistificar isto, que é, não existem leites fracos. Há muito essa... No que toca à amamentação, há muito palpite, não é? Isso era outro episódio. Exato. Há muitas ideias, muito diz que disse, muita informação difundida na internet
enfim, mas não existem leites fracos, está bem? A qualidade não é afetada sim a quantidade. Embora a produção de leite materno também seja muito estimulada pelo movimento de sucção do bebê. Mas pronto. Isto para dizer como é que a alimentação influencia. Eu também vejo muito isso, que é, há senhoras na gravidez que não querem saber e depois lá à frente lá se preocupam, não é? Há senhoras que já vêm mais conscientes e há quem coma desmesuradamente, como tu dizes. E o comer desmesuradamente é que me assusta. Não Exato. é? Porque nós temos aqui o trigger da fome emocional misturado com a parte fisiológica. E não esquecer que o período pós-parto, especialmente os 3 primeiros meses, que é aquilo que nós chamamos do 4º trimestre, é uma avalanche hormonal. Sim. Não é? Sabemos que se a pessoa não dorme bem, já tem tendência para comer mais. Sim. E de forma mais emocional. E o que eu acho também é que os desejos estão sempre lá. Se me falarem num croissant com Nutella, claro que me vai apetecer e se calhar vou ficar a pensar naquilo o dia todo. Não quer dizer que vá comer, não é? Porque conscientemente sei que aquilo não é um desejo, aquilo é pronto, ok, lembrei-me e o sabor é espetacular e quero. Mas acho que isso também é muito exacerbado nestas fases, não é? E a pessoa depois não ter esse cuidado e não ter essa atenção. Não, e tu sabes que, desculpa, quanto mais cansada tu estás, não é? Isto já existem N estudos sobre isto, que é quando nós dormimos mal, ou quando, em horas ou em qualidade de sono, não é? A nossa tendência é mais para irmos buscar alimentos com elevada densidade calórica e baixa densidade nutricional. Isto vai acontecer aqui num pós-parto com imensa facilidade, porque à partida nós não temos um bebê que está com os sonos regulados, que é normal. Exato. Portanto, nós vamos lá estar a juntar o cansaço físico a um fator emocional, e seja em que gravidez for, sabes? Eu acho que isto é independente de ser da primeira, segunda, terceira, 10ª. É sempre um bebê novo que nós estamos a aprender a conhecer e o bebê está a aprender a regular-se fora da nossa barriga, não é? Vida extrauterina. Portanto, a parte emocional tem um fator muito grande nesse comer desmesuradamente. E isso assusta-me porque eu tenho imensas senhoras que volta e meia, quer dizer, imensas, tenho algumas, que volta e meia acordam, imaginam, o bebê mama à meia da noite e a mãe vai comer à meia da noite. E depois perguntam-me, Marta, então mas as necessidades não estão aumentadas? Certo, estão aumentadas. Qual é que é o problema aqui? Cria-se uma rotina. E quando o bebê não mamar à noite? Quando o bebê fizer o desmame noturno? Como é que vai acontecer? É que o nosso corpo vai ficar preparado para acordar. E a mãe vai comer. E aí é que se dá depois muito também o aumento de peso, não é? Não só não conseguirem perder aquele extra da gravidez, como até aumentam. E eu vejo muito isto em consulta passados X anos do bebê já ter nascido, não é? Já é uma criança. E tenho umas que dizem, que eu, desde que tive o meu filho, não recuperei o peso. Boa, então, mas quando é que nasceu o bebê? Não, meu filho já tem 6 anos. Ok, então o que é que se passa? Pois é que eu comia, eu vejo imensas vezes isto, eu tinha imensa fome e comia à noite e fiquei com este hábito e agora não consigo deixar de comer à noite. Portanto, eu recomendo sempre que agendem uma consulta. A ideia não é fazer dieta, eu detesto esta ideia, aliás, faz-me comichão. A ideia é alimentarem-se de acordo com as vossas necessidades naquela altura. E ajudar-vos a ter uma rotina alimentar. É fundamental, faz toda a diferença, não é? E prepararem-se, aliás, eu até costumo, as minhas grávidas, como eu costumo dizer, fazem sempre uma consulta antes do bebê nascer, em que nós já preparamos um bocadinho esta fase de pós-parto. Aquilo que eu lhes digo não é preparar para vocês recuperarem já o peso, é preparar para vos ajudar a ter uma rotina alimentar, para vocês estarem bem nutridas, bem alimentadas e tranquilas, porque acima de tudo, uma mãe tranquila gera um bebê tranquilo. Portanto, é fundamental fazerem esta marcação de consulta na minha ótica e prepararem-se antes do bebê nascer. Eu digo sempre na consulta antes do parto que há 2 coisas que é preciso fazer. Uma é encher a despensa de snacks bons. Exato. Não vais ter tempo para estar a comprar. Exatamente. E snacks que deem para fazer se tivermos que estar com o bebê ao colo ou se tivermos que estar a amamentar. Portanto, tem que ser coisas práticas o suficiente. Sei lá, os frutos secos, a fruta, as bolinhas energéticas, exatamente, as bolachas de milho, arroz, pudins de chia que podes fazer imensos de uma vez. Exatamente, as próprias papas de aveia também são uma boa ideia, podes fazer e deixar feito, ovos cozidos, pronto, há uma série de coisas que nós podemos preparar com antecedência. E depois ter as refeições já feitas. Isto é uma coisa que eu falo também por experiência. Aliás, tu sabes, nós já falámos sobre isso. Eu encho o congelador e não faço nada no primeiro mês de vida do bebê. Entre aquilo que eu enchi o congelador e entre a minha rede de apoio, eu não cozinho. Isto faz toda a diferença. Porque imagina, sabes lá, se tens um bebê que vai estar aos gritos, cheio de cólicas,
ou que tem aquela hora do final do dia, muitas vezes não é cólicas, mas é o bebê a extravasar tudo aquilo que se passou durante o dia, não é? Que eles não se sabem regular, e a única forma que têm de se regular é chorar. Exato. Imagina que acontece isto, ou está um dia mais exigente e tu não tens tempo para estar a preparar uma refeição. O que é que eu vejo? É que toma o pequeno almoço, porque muitas vezes o pai está em casa, não é? Ou quem quer que seja. É mais fácil ter ali um apoio a essa hora. Exatamente. Manhã. Depois passam o dia inteiro sem comer e acabam a comer uma taça de cereais à tarde. Pois. Se eu já tiver as coisas feitas, e aquilo que eu notava era, eu abro o congelador e penso, o que é que eu quero comer hoje? Exato. Pronto, e tiro cá para fora. E eu acho que isto também é muito importante, eu senti isso na pele, quando tu tens mais filhos. Sobretudo, os meus filhos levam marmita para a escola, não é? Imagina o que era. Pois, ter que estar a preparar isso tudo. Sim, eu não ter as coisas organizadas. E tenho tido muito, muito bons resultados, não é? As mães, depois nesta fase, estão muito mais tranquilas, não se têm que estar a preocupar com isto, preocupam-se em viver aquele momento, em conhecer o bebê e em gerir crises que sejam precisas gerir, não é? E a alimentação é a última das preocupações dela, que é exatamente aquilo que eu quero, mas que não deixem de se alimentar. Exato. Sobretudo se for uma pessoa que nem sequer gosta muito de cozinhar, não é? Pois a tendência é encomendares muita comida e pode dar asneira. E aí também posso sugerir, por exemplo, aquelas empresas que até fazem as refeições. Sim. Tu dizes mais ou menos as quantidades que queres no plano e eles montam-te as refeições todas e entregam em casa. Já há imensas empresas que fazem isso em Portugal e pode ser uma grande ajuda também, não é? Sim, isso eu costumo recomendar também. Se eu vejo que é alguém que não adora cozinhar ou que me diz logo, olha, eu não tenho jeito nenhum para isto, então aí, regra geral, eu encomendo sempre estas... Recomendo sempre estas empresas, porque são uma grande ajuda, não é? Sim, então, mensagem-chave aqui em termos de alimentação é não restringir, fazer uma alimentação equilibrada, saudável, normal, mas não é restringir, mas também não é o resto, não é? Não pode haver os extras. Exato. Tem que ser refeições normais dentro do que a pessoa consiga fazer e saudáveis e evitar comer à noite. Não é? E evitar comer à noite. Se eu tenho alguém que tem muito apetite ao longo da noite, aquilo que eu peço, ou normalmente o que eu ajusto é para fazer uma ceia. Pronto. Antes de dormir. Sim. E aí sim, pode fazer, depende da pessoa, mas pode fazer todo o sentido. É completamente diferente de estar a comer à meia-noite. Não é? Sim, exato. Eu acho que isso a meia da noite nunca é sistema, até porque a pessoa vai dormir, não precisa de estar a nutrir, se calhar bebes água, ficas bem e o teu corpo continua com as reservas do jantar ou da ceia antes, não é? Para a pessoa continuar bem durante a noite a dormir. Sim, exatamente. Até porque podes depois prejudicar a qualidade do sono se estás a fazer uma digestão, não é? Sim, e depois isto é um ciclo vicioso também. Sim, exato. Não, era o que tu dizias, eu tenho pessoas que acompanham hoje em dia também que às vezes ainda não quebraram esse ciclo, ou seja, não estão em processos pós-parto, estão a tentar melhorar a alimentação de uma forma geral, mas têm essa questão de o meu filho acorda às 3 ou às 4 da manhã para beber o leite e eu acabo por ir petiscar alguma coisa e já é automático, enquanto estou a aquecer o leite vou comer também. Isso às vezes acontece, não é? E são aquelas rotinas que têm realmente que ser quebradas. E que ser ajustadas, não é? Se isto também acontece, nós podemos ajustar durante o dia. É porque muito provavelmente precisamos ajustar o intake ao longo do dia, não é? E daí não tentem fazer sozinhas, não é? E o nosso corpo é o que eu estava a dizer, nós somos todas diferentes, portanto, aquilo que dá para uma pessoa, se calhar, muito provavelmente não vai dar para mim, portanto, a alimentação da vizinha não vai ser a mesma que a minha. Sim. E a fome também é diferente, temos pessoas que têm imensa fome de manhã até à hora do almoço, pessoas que ao fim do dia não se sentem essa necessidade. Sim. Portanto, isso depois também tem que ser, também pode ser ajustado, não é? Sim, sem dúvida alguma. Agora, restringir é que não, restringir é péssima ideia, vai dar tudo ao lado. Sim, e se calhar vai desencadear também mais fome emocional, não é? A pessoa vai ficar mais nervosa, porque tens um desgaste energético já de si grande com a amamentação, isso é importante. E já agora, se a pessoa não tiver a amamentar, como é que é esse processo? Sim, aí eu acho que podemos ser um bocadinho mais exigentes, mas eu não concordo que seja uma coisa altamente restritiva. Porque tu nunca deixas de ter o fator emocional. Pois. Mesmo não estando a amamentar, tu não deixas de ter um bebé pequenino de quem tens que cuidar, não é? E que é sempre uma fase muito exigente. Lá, os 3 primeiros meses são super exigentes. Portanto, eu sou apologista de ajustar para uma coisa, imagina, mais normocalórica, se calhar, do que estar ali a fazer uma restrição como se fosse uma perda de peso sem qualquer tipo de fator adicional, porque tens esta parte emocional muito forte ainda presente.
Mas podes ser, claro que não tens que ser, se calhar, tão rigoroso quando se estiveres a amamentar. Aí sim. Sim, mas tens o fator cansaço, não dormir bem, o corpo também está a precisar dessa Exatamente, energia. continuas a ter isso tudo. Portanto, ok, não estou a dar de mamar, portanto eu não tenho que estar quase que a produzir para mim e para o meu bebê, mas não deixo de ter as outras condicionantes todas à minha volta. E nós, quando fazemos um plano, temos que ter isso tudo em consideração. É aquilo que nós costumamos dizer, não é? Se isto fossem só calorias, se fosse só contar calorias, era fácil. Se nós fôssemos calculadoras, era muito fácil, não é? Era básico. Podíamos comer 3 sneakers e estava feito o dia. E em termos de suplementação, faz sentido fazer alguma coisa? Vitaminas, minerais, nesta altura? Sim, os obstetras gostam muito de dar os complementos multivitamínicos ajustados à lactação, não é? Porque efetivamente é uma fase muito exigente e porque lá está, existem senhoras que podem não ter uma rotina alimentar ajustada e cair em carências, mas aquilo que é fundamental ainda nesta fase continua a ser o ácido fólico, porque continua a ser importante para o desenvolvimento cognitivo do bebê e há uma passagem da mãe para o leite materno. O ferro é importante numa fase pós-parto porque tu tens uma grande perda de volume de sangue, não é? Seja um parto vaginal, seja um parto por cesariana, e o ferro ajuda depois em toda a formação da hemoglobina, dos glóbulos normais, portanto precisas ter aqui um bom aporte nesta fase pós-parto ainda. Precisas de vitamina D, a meu ver, de tudo aquilo que existe e tudo aquilo que se pode dar, para mim o mais importante é ácido fólico, ferro, ômega 3 e vitamina D. Ômega 3, porque lá está, também passa da mãe para o leite materno, a vitamina D passa da mãe para o leite materno, e estes dois podem ser fundamentais, ou têm sido associados também aqui a uma prevenção da depressão pós-parto. Okay. Portanto, para mim são tipo os 4 maravilha, vá. Sim, que é uma realidade para muitas mulheres, mas que parece assim uma coisa meio tabu, não é? A depressão pós-parto. Sim, sim, completamente. E eu acho que é muito difícil. Ou tu estás muito bem informada, não é? E procuraste ler e pesquisar, e as pessoas à tua volta também. Ou então é uma coisa que é muito, sim, assunto tabu e que tu podes, sem querer, estar-te a passar ao lado. E que pode ser muito confundida com a tal história do baby blues, que é completamente diferente. Não faço ideia o que seja. Então são dois conceitos distintos. Uma coisa é esta parte de baby blues, em que tu se calhar estás mais cansada, te sentes um bocadinho mais em baixo. Outra coisa é uma depressão pós-parto, em que tu tens alterações de humor muito grandes, estás permanentemente com um cansaço físico muito exagerado, pode haver aqui alguma rejeição em relação ao bebê. Não sentires a ligação, não é? Exatamente, portanto isto não tem nada a ver. Eu posso dizer que eu acho que passei por isso, e atenção que eu até estou informada na matéria, não é? E eu, na altura, não me conseguia perceber do meu filho Vicente. Hoje com distanciamento, não é? De 6 anos, aliás, é que consigo olhar para trás e perceber, eu acho que se calhar na altura, e na altura houve 2 amigas minhas que me disseram isso e eu passei-me. Vocês estão boas da cabeça, experimentem ter 2 filhos com 1 ano e meio de diferença, blá, 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 blá. Sim, e um trabalho na altura que não adoravas e uma fase mais estressante da tua vida, e se calhar também tudo isso não ajudou a que te sentisses mais ligada, não é? Sim, foi muito difícil. Eu lembro que foi muito difícil estabelecer aqui um vínculo com o Vicente. Por exemplo, e claro que eu adoro o meu filho, atenção, e é o meu filho mais mimoso. Mas é um choque inicial, não é? E ele também não era um bebê muito fácil, chorava muito, não é? Chorava imenso e foi ali o ter ficado grávida dele logo a seguir ao Francisco foi uma coisa que eu não queria na altura. Não é? E portanto eu demorei muito tempo a aceitar. Aconteceu-me agora ao mesmo da Assunção, mas como eu já tinha esta experiência de trás do Vicente, fiz este exercício ao longo da gravidez de não, calma, está tudo bem, ok, não era para agora, não era todo planeado, mas puxei pelo positivo. Olha, tenho estrutura financeira, tenho estrutura familiar, estou numa fase de vida completamente diferente, adoro aquilo que faço, portanto isto para mim até faz parte da minha área, não é? Sim. Portanto... Sim, tinhas outra tranquilidade. Também tinhas outra maturidade, a verdade é essa, não é? Tinhas mais experiência e é normal que consigas aceitar melhor. Claro que é sempre difícil porque são os dois muito perto e de repente são 2 bebés, não é? Não é um que já está mais ou menos orientado e
e o outro que vem recém-nascido, não é? Portanto, é normal que isso aconteça. Então, mas o baby blues pode ser confundido muito facilmente com isso. Sim. A pessoa desvalorizar, não, isto já passa, isto é aqui tipo este ajuste. É o cansaço. Exatamente, é este ajuste inicial e muitas vezes não é. Portanto, não ter medo de procurar ajuda. Também é muito giro, porque como eu já trabalho, agora da Teresa e da Assunção, como eu já trabalho nesta área há algum tempo, não é? Acabo por me rodear de muitos profissionais que também estão ligados à área da maternidade. E é giro que assim que, das duas, aconteceu isso. Assim que eu meto os pés nas clínicas, perguntam-me, estás bem? Precisas de falar? Queres atirar as crianças pela janela? Exato. Já ali a fazer o despiste se eu estou bem ou não. Tem imensa graça. Eu não, está tudo bem, estou tranquila. Já sabem que é expectável que possa acontecer isso. Sim. Precisares um bocado de folga dos bebés, não é? Sim, e dizerem-me, está tudo bem se isso acontecer. Exato. Mas se acontecer, deita cá para fora, não guardes. E é muito importante, não se sintam culpadas. Eu acho que as mães têm muito o sentimento de culpa, não é? De eu não devia sentir isto, eu devia criar já. Acho que tens uma ideia tão cor-de-rosa à volta da maternidade e passa uma ideia tão cor-de-rosa que agora, felizmente, já começa a ser desmistificada, mas tão cor-de-rosa à volta da maternidade e do bebê recém-nascido todo bem cheiroso, tipo anúncio da DOT. Eu devia estar agradecida porque isto é uma bênção. Exatamente. E há tantas pessoas que não conseguem, eu consegui. E que é uma pressão. Sim, é isso, é uma pressão gigante. Sim. Tiveste sorte, correu super bem, boa, mas também podes ter problemas a gerir isso, não tem mal nenhum. Claro, e este vínculo não é automático, atenção, portanto não achem logo que se vão sentir mega inspirado, vamos ser realistas, portanto isto pode não acontecer logo, pode demorar o seu tempo e está tudo bem. E não ter essa culpa para dentro, falar disto, falar abertamente disto, porque quanto mais falarmos, melhor é. Exato. Eu agora interrompi-te nesta questão dos suplementos, mas normalmente existem então suplementos que são indicados, que pronto, para as mães não terem que estar aqui a fazer um cocktail de várias coisas e que podem fazer, não é? Sim, existem suplementos dirigidos mesmo à parte da lactação. Regra geral dizem mesmo, tu tens os de gravidez que dizem gestação e depois tens os outros que dizem lactação ou lactância, não é? Ou muitas vezes até fazem, há muitos obstetras que recomendam, se calhar não estes suplementos, mas só a toma do folifer, que é a conjugação do ácido fólico com o ferro. Portanto, depende um bocadinho também, lá está, de quem é que eu tenho à minha frente, como é que foi esta gravidez, como é que estavam as últimas análises, pronto, o que é que eu preciso ter atenção. E isso é importante então, por exemplo, para quem está a amamentar num pós-parto, ou qualquer mulher em pós-parto pode precisar deste. Eu diria que ferro, qualquer mulher. A amamentar as necessidades, ferro, ômega 3, vitamina D, em qualquer mulher, ômega 3 e vitamina D, lá está nesta lógica da prevenção. Quem está a amamentar precisa de um bocadinho mais, sim. Mas quem não está a amamentar pode continuar a fazer, porque tu tens. Isto não é estanque, não é? Sais do hospital e está tudo bem. Tu continuas a ter perdas e convém que a coisa não te crie aqui anemias grandes. Sim. Isso aconteceu-me também do Francisco. Às vezes tinha uma hemoglobina que estava a 6. Pois. Não saí do hospital. Fiquei lá a levar o ferro na veia. Para conseguires recuperar rapidamente. Sim. E há alimentos proibidos durante esta fase? Eu gosto muito deste tema. Tu estavas a dizer que a alimentação não vai influenciar propriamente a qualidade, etc. Mas então conta lá, porque isso é sempre também pergunta que fazem. Sim. E porquê que isto é pergunta que fazem? Isso é outra das razões que as mães vêm à consulta. Tem imensa graça, também tive há pouco tempo, que lá está, eu tinha tido o bebê há 2-3 semanas e disse, então como é que eu posso ajudar? Porque normalmente peço para virem depois da consulta de revisão de pós-parto, que é mais ou menos entre as 4 e as 6 semanas. Então como é que eu posso ajudar? Marta, eu preciso que me diga o que é que eu não posso comer para gerir as cólicas. E eu, nada. Pois. E eu fico dizendo, nada. Ficou mesmo com um ar desiludido. Não estás a dizer que afinal eu andei para aqui a restringir coisas que não era preciso restringir. Isto é completamente mito. Isto por isso é que eu gosto imenso, porque também no que toca ao tema da amamentação, no que toca ao tema das cólicas, há sempre uma opinião de alguém, não é? E há sempre, e as nossas avós também que dizem que a minha avó dizia, tens de comer muito bacalhau para aumentar a produção de leite. E o bacalhau não é todo. Nós temos efetivamente elementos galactoglucos que podem estimular aqui a produção de leite, se bem que, volto a frisar, o que estimula verdadeiramente é o movimento de sucção por parte do bebê. Mas o bacalhau não é de todo.
Portanto, há imensas bacalhau e crenças. numa garopa, não é? Sim, exatamente. E há a ideia também do que não podes comer cebola e alho porque isso vai criar cólicas no bebê. Chocolate. E as couves e chocolate também. E caril e picantes e não sei o quê, não é? Sim. Há uma série. Então as pessoas restringem. E é giro que foi feito um estudo em Portugal em que mais de metade das mulheres diziam efetivamente que tinham ou evitado alguns alimentos ou iam restringir alguns alimentos para não gerar as cólicas no bebê. Não é? E isto é completamente, não há fundamento científico, não há robustez científica para que te diga, apesar de já terem sido feitos alguns estudos com alimentos isolados, mas quer dizer, vamos lá ver, isto não faz muito, isto é uma coisa que é difícil de estudar, não é? Sim, não deve ser muito, até porque se pensares o que é que faz a cólica, não é? Aquilo é fibra que é digerida pela tua flora bacteriana intestinal, que vai eventualmente gerar um bocadinho mais de produção de gás e depois é que passa para a tua corrente sanguínea, depois de ser digerido, não é? E quando está na tua corrente sanguínea já está sobre micronutrientes e daí é que vai constituir o leite, não é? Exato. Portanto, quem tem cólica, no fundo, poderia ser a mãe que está a comer os alimentos, não é? Exato. Também se O costuma bebê é dizer isso, que é alimentos que fazem cólicas à mãe vão fazer cólicas ao bebê. Eu também tinha ouvido essas teorias e ouvia muitas mulheres, às vezes em consulta, a dizer isso, que não comiam couves e coisas assim. Às tantas, sabes o que é que o pediatra dos miúdos me dizia? Eu lembro perfeitamente de ter esta conversa com ele, do Francisco. Ele dizia: Marta, não lhe vão sair espinafres pelas maminhas, portanto, quer dizer, coma. Como quiser. Exato. E os alergénios? Há algum problema de fazer? Não, também não marisco, há. Assim? Tu podes ter história clínica de alergia na família e podes ter que ter algum cuidado na introdução quando é o teu filho, mas quanto muito tens que tirar quando és tu que tens a história de alergia. Imagina, eu sou alérgica aos amendoins, então eu vou ter que tirar não pelo leite, mas por mim. Quando há alergia à proteína de leite de vaca, que o bebê tem alergia à proteína de leite de vaca, que é muito comum no primeiro ano de vida, e a mãe está a amamentar, aí sim a mãe tem que fazer uma evição, tudo o que é produtos lácteos. Mas atenção, que isto tem que ser diagnosticado em consulta. Está bem? Sim, porque... não é assim, só porque achamos que... Porque os bebés têm os seus eczemas normais, não é? E aquelas manchinhas... da fralda e não sei o quê. E muitas vezes confunde-se com esta alergia à proteína de leite de vaca. Ou as senhoras acham que é porque foram ler no Google não sei o quê, ou porque alguém disse, e muitas vezes podem estar a restringir coisas na sua alimentação que não é necessário restringir. Portanto, tudo o que seja questões alérgicas é para ser visto em consulta. E é para ser visto em imunoalergologia. Para ser acompanhado. E a partir daí, então fazemos o ajuste. Mas não há alimentos proibidos na gravidez, não é? Também me diziam, estás a comer chocolate, a Teresa vai ter cólicas. Amor de Deus, deixem-me ser feliz. Já chega o resto, os crus e essas coisas todas que não se pode comer. Portanto, não há restrição de alimentos. Durante muito tempo também houve a privação porque o sabor dos nossos alimentos pode influenciar o sabor do leite e durante muito tempo privou-se as mulheres disso, nomeadamente as laranjas, as cebolas, os alhos, a couve-flor também se dizia. O tal caril e essas coisas. Exatamente, os picantes. Hoje em dia o que nós dizemos é não, comam. Porque isto é a primeira via de contacto com o bebê com a diversidade alimentar. Portanto, quanto mais precoce for esta experiência, aquilo que nós vemos é que são bebés que mais tarde, na altura da introdução alimentar, não é? Da diversificação alimentar, aceitam melhor os alimentos e são aqueles que mais tarde também querem experimentar mais alimentos novos. Portanto, não se coibam de comer o que quer que seja, faço só ressalva para álcool e café, não é? Aí sim... É preciso ter atenção. Se a mãe quiser consumir, eu não aconselho muito durante a alimentação, mas se quiser fazer o consumo ocasional de, imagina, um copo de vinho, então vai ter que depois esperar cerca de 3 ou 4 horas para poder voltar a dar mamar, porque senão efetivamente pode passar para o leite materno, passa para o bebê, e atenção que o fígado do bebê não metaboliza da mesma maneira que nós. Não é? Em relação à cafeína, ou imediatamente antes da mamada, ou imediatamente a seguir, porque a cafeína atinge o seu pico máximo de concentração 1 hora depois. Portanto, ou antes ou depois, só gerir esse consumo. E atenção que não é só cafés, é café, chá preto, chá verde. Ter atenção. Pois, exato. Todas essas coisas, neste caso, são importantes, mas mensagem-chave é: não precisam de eliminar alimentos, não há alimentos proibidos durante a amamentação. De desmistificar isso. Sim. E a diferença, por exemplo, na recuperação, se for um parto normal ou cesariana, há diferenças
para gerir a expectativa de quem nos ouve, em termos de recuperação de peso, claro que cada mulher depois é um caso, não é? Sim. Em termos alimentares, não faz sentido que haja diferenças porque é sempre um período pós-parto, não é? Mas em termos de recuperação física, daquilo que tu podes ou não podes fazer, é completamente diferente, não é? Não esquecer que uma cesariana é um procedimento cirúrgico. É uma cirurgia, ponto final, fim de história. E como toda e qualquer cirurgia, tu não podes sair da maternidade a abrir. Portanto, tens pontos, só podes iniciar a parte da atividade física mais tarde, ao passo que num parto vaginal, aí, normalmente quando vais à consulta de revisão de parto 4, 6 semanas depois, regra geral dão alta, não é? Aí podes começar a praticar a atividade física. A cesariana é um bocadinho mais tarde, precisamente por causa da cicatriz e dos pontos, e mesmo aquilo que tu fazes em aula é sempre adaptado. Portanto, a recuperação pode não ser igual nesta medida, porque tu tens muito mais liberdade de movimentos num parto vaginal, mesmo que tenha elevado pontos, etc. Tens muito maior liberdade de movimentos e podes começar logo a mexer. Numa cesariana não é bem assim, tem que ser com mais calma, por isso a recuperação pode ser mais lenta. Pode demorar um bocadinho mais, não é? Sim. E isso também é importante as mulheres terem atenção, lá está, naquilo que nós falávamos no início, de não se colocarem uma pressão enorme de recuperarem de hoje para amanhã, não é? Claro. Demora, o corpo leva o seu tempo a recuperar de 9 meses de gravidez. E posso-vos dizer que, pelo menos a minha experiência, a forma do corpo não volta à mesma. Da minha experiência e da experiência de muitas amigas minhas. O corpo não volta... Imagina, aquela barriga, se calhar, que tu tinhas, a menos que sejas para aí uma Carolina Patrocínio. Sim. Aquela barriga que tu tinhas completamente lisa, chapada, ficas sempre aqui com qualquer coisinha no baixo ventre, não é? Portanto... é preciso trabalhar bastante para mudar isso. Sim, e leva o seu tempo, lá está. Leva o seu tempo. Eu acho que só me sinto verdadeiramente recuperada, posso dizer, aí, 1 ano depois deles nascerem. É quando eu começo a sentir que 9 meses, 1 ano, que a coisa está... E eu tenho cuidado com a minha alimentação, não é? Eu faço o exercício pós-parto, vou fazendo as caminhadas, vou fazendo massagem, que também ajuda. E só me sinto verdadeiramente bem para aí 9 meses, 12 meses depois. Bem, já agora, que tipo de massagem? Porque isso também... Todas as mulheres gostam da palavra massagem. Só, ok, vou fazer. Sabes que eu não sei muito bem o que é que me fazem, mas... Mas é tipo drenagem? São drenagem. massagens específicas pós-parto? Tens massagens específicas pós-parto, tens a parte da drenagem, que eu costumo fazer, e depois na zona da barriga, é tudo com muita calma, mas pode-te ajudar a... Sim. Mas que também não dão para toda a gente. Atenção, depende daquilo que eu percebo, daquilo que eu vou falando ao longo dos anos também com as pessoas com quem eu trabalho, não é? Depende um bocadinho da tua diástase, depende da força com que tu estás na parte da musculatura, aqui na zona abdominal, depende tudo muito disso. Portanto, hipopressivos também nem todas as mulheres podem fazer logo. Eu agora da Assunção pude começar a fazer logo e da Teresa só quando já tinha controlo, etc. É que pude começar a fazer, sim. Massagem também não é logo, e na zona da barriga tem que ser uma coisa específica, lá está por causa desta diástase e por causa de toda a parte de como é que estão os músculos. E há tratamentos também que podes fazer que eu também fiz, mas que não é logo, que é a mesoterapia, por exemplo. Também te ajuda aqui a dar mais firmeza. Sim, e há umas massagens mais associadas à fisioterapia também para ajudar a recuperar, por exemplo, se houver as dores ciáticas, esse género de coisas, correção postural. Sim, também pode ser preciso, por exemplo, no caso das cesarianas, fazer massagem na cicatriz. Isso é uma coisa que também é muito específica. Portanto, informem-se. Exatamente, informem-se. Eu não falo muito abertamente desta área, porque lá está, não é minha, eu sei por experiência e pelos profissionais com quem eu trabalho, não é? Mas que eu notei em mim que fazia toda a diferença, isso notei seguramente. Mais que não seja, pensei numa coisa que é me time, tempo para mim. Tempo é que eu não estou com o bebê, estou ali um bocadinho a mimar-me também, que é fundamental. O João, que é o meu marido, costuma dizer que desde que tu estejas bem, eu quero é que tu estejas bem e feliz. Porque se tu estiveres bem e feliz, todo o resto à volta está bem e feliz. Mas é verdade, não é? Eu acho que depois para uma mulher que sempre gostou da sua imagem, que até tinha um peso saudável, etc., que era ativa,
é muito difícil de repente ver-te numa situação em que tu olhas ao espelho e não reconheces o teu corpo, não tens a mesma capacidade de movimentos, se calhar tens algumas dores, não é? Depois estás cansada, portanto é tudo uma adaptação, como dizias, e portanto é importante que as coisas vão sendo feitas devagarinho, com consciência, sem de repente dietas extremistas, e com tempo, e para fazerem a sua recuperação e terem energia para dar a todos, mas também terem esses bocadinhos, não é? Perceberem que, ok, se eu quero esta recuperação, o exercício para mim vai ser importante, ou a massagem vai ser importante e vai ser tempo para mim, e não há, e podem levar os bebés se não quiserem terem aquele síndrome da separação, sim, não é? do abandono, de gostar muito de estarem longe, porque isso também é uma coisa que muitas mulheres vão partilhando, e isso também é muito importante, não é? Quando se considerarem fazer estes bocadinhos e perceberem que o tempo que dedicam a elas e à sua imagem também é importante para reforçar a sua autoestima, e isso vai reforçar também a ligação com todas as outras pessoas à volta, nomeadamente com o pai, não é? Sim, e com o pai e com o próprio bebê. Eu digo já que eu acho que isto é um facilitador do vínculo. Mesmo a parte da alimentação, eu gosto de pensar que é tão importante ao ponto de facilitar o vínculo que eu crio com o meu bebê. Porque se eu estiver cansada, se a isto somar a restrição ou uma alimentação fraca a nível nutricional, eu vou estar irritada, não vou querer estar a pegar naquele bebê, vou estar a pensar, estás a chorar outra vez, eu vou ter que dar cola outra vez, ou vou ter que estar a dar... Portanto, estou sempre nesta quase que ansiedade e quase que aqui um bocadinho de raiva, não é? Neste processo. Portanto, nós precisamos de nos cuidar. Quanto mais nós cuidarmos de nós próprios, quanto mais fizermos esse investimento, eu gosto de pensar que é um facilitador e um promotor do vínculo saudável que se deve criar com o bebê. Pois, e do teu bem-estar, não é? E também eu não queria estar aqui a insistir muito na parte da amamentação, porque claro, há muitas mulheres que conseguem, outras que não, portanto não queria chatear muito com isso, mas também desmistificarmos um bocadinho durante quanto tempo é que pode acontecer ou deve acontecer a amamentação exclusiva, até à introdução, não é? Olha, a amamentação, tu sabes que para mim é um tema que é um tema. É um podcast à parte. Exato. Mas só para dar aqui uma introduçãozinha. Exato. Não, olha, aquilo que é recomendado é que a alimentação seja feita em exclusivo até aos 6 meses de vida do bebê. Claro que às vezes nós sabemos que isso não acontece, mas porquê? Sim, mulheres não vem que começam a trabalhar aos 4. Sim, não é? Exatamente. E que depois não conseguem manter e que não conseguem tirar com a bomba. Isso também é todo depende do mindset com que tu estás e depende da forma como tu lidas com a amamentação e do apoio que tiveste. Mas em exclusivo é até aos 6 meses e no outro dia estava a ler um artigo que dizia, ok, mas porque é até aos 6 meses e não é até aos 4 ou aos 3 ou aos 5 e não se começa aos 4 logo, por exemplo, a alimentação complementar que podes começar. Porque efetivamente o que se viu foi que os bebés que eram amamentados até aos 6 meses, em exclusivo, eram aqueles que vinham a ter melhores defesas, que tinham uma menor probabilidade também para desenvolver questões a nível respiratório, questões a nível gastrointestinal. Houve alguns estudos feitos até com o coeficiente de inteligência, por exemplo, que aqueles que eram aumentados em exclusivo até aos 6 meses e depois mais tarde tinham melhores níveis, enfim. Mas isto também vale o que vale, não vamos gerar aqui pressão, não é? Sim. Mas pronto, a nível de aumento de peso do bebê é mais gradual, a nível de gastrointestinal há uma maior proteção também contra doenças respiratórias, portanto isto verificou-se tudo quando eram exclusivos até aos 6 meses, e daí nós dizemos até aos 6 meses e não antes do tempo. Depois tens uma série de organizações major em saúde que dizem que isto deve ser mantido durante pelo menos 1 ano, e tens a OMS que te diz em exclusivo até aos 6 meses e mais durante pelo menos 2 anos de vida do bebê. Não significa que depois não possas continuar. Nós já vimos crianças mais crescidas que continuam a ser amamentadas. Depois pode haver aqui toda uma questão de desenvolvimento orofacial, etc. Pronto, às vezes são amamentadas à noite também, não é? Sim. Não é exclusivo, mas... Sim, continuam aqui a parte noturna, e depois às vezes é preciso fazer o desmame noturno, porque atenção, e não há mal nenhum. Não é? Não há mal nenhum No outro dia também estava a ler aqui uma polémica que se gerou por causa também de um outro podcast, e que foi partilhada a experiência, as oradoras partilharam a sua experiência de desmame noturno, e depois houve alguém que veio comentar e criticar a terem feito o desmame noturno e a dizer que o bebê precisava
da mãe para se regular e que era normal que acordasse à meia-noite porque não tinha o sono regulado. E atenção que isto já não eram bebés pequeninos, mas eram crianças já de 1 ano e tal, 2 anos. E que tinham feito o desmame e que não deviam ter feito. Atenção, nós não somos todos super-heróis. Portanto, isto tem que ser adaptado à nossa rotina. Há pessoas para quem dá a continuar a dar de mamar à meia-noite e que vivem muito bem com isso e estão operacionais no dia a seguir. Há quem não esteja. Pois. Há quem precise continuar a trabalhar no dia a seguir, não é? E que tenha horários muito rígidos e tenha um estilo, um ritmo de trabalho exigente e se calhar o dar de mamar à noite não vai dar. E vão ter que fazer o desmame noturno. E está tudo bem. E há mulheres que não conseguem sequer dar de mamar. Há mulheres que não querem. Pois era isso que eu ia dizer. Há muitas mulheres que nem sequer querem. Há mulheres que não gostam. Foi bom, tiveram aquela ligação. Ok, vamos passar para a próxima fase. Mas repara, estás a dar de mamar contrariada e eu aqui posso partilhar e partilho abertamente a minha experiência, não tenho qualquer tipo de problema com isso. Eu não adoro dar de mamar. Nunca adorei. Não foi uma experiência que para mim fosse 100% sempre prazerosa e acreditem que eu procurei ajuda para que não fosse assim e tentei contrariar um bocado. E dei de mamar os 3 primeiros até aos 6 meses. Uns introduzia a alimentação antes. Depende muito da fase também de desenvolvimento em que o bebê está. Outros tive que introduzir também um bocadinho de fórmula antes. Depende muito, porque isto depende, não é igual, não é chapa 3 para todos. Da Assunção, e tu sabes isto, eu tive imensas complicações. Eu dizia, mas isto é a minha 4ª filha, agora a 4ª que eu vou ter complicações. Pois, não mas são todos diferentes. Sim, e as pessoas iam dizer, mas tu já não gostas de dar de mamar, então por isso é que estás a querer deixar. Eu dei de mamar, inclusive a Assunção só até aos 2 meses. Não consegui mais. E procurei ajuda. E tive uma série de complicações que não tive dos outros. Exato. E tentei evitar que isto acontecesse. E até ao ponto estava de tal forma exausta, estava de tal forma a negar a minha filha, que teve que vir o João e dizer, acabou. Tu já estás a afastar a Assunção. Tu ainda não lhe estás sequer a dar de mamar, mas só com a ideia de tens que vir a dar, já começas a chorar e a não querer. E a atrasar o momento da mamada. Tinhas dores e tinhas problemas, sim, não é? Sim, complicações associadas, não é? Sim. E se isso era um sofrimento para ti, porque é que havias de insistir? Sim. E isto para explicar que isto não vai criar vínculo nenhum. Portanto, esta história de que a amamentação ajuda-te a criar o vínculo com o bebê, ajuda se vocês os dois estiverem bem. Exato. Não é? Se a mãe estiver bem e se o bebê estiver bem. Aí sim gera-se um vínculo. Neste caso, eu acho que o estrago que eu ia provocar à Assunção se eu continuasse nisto, a nível psicológico, ia ser muito maior do que ter feito um passo atrás e dizer, ok, chega, está tudo bem. E estar bem com a minha consciência. E eu debati muito sobre isto durante algum tempo, de dizer ao João, isto é uma hipocrisia, porque eu trabalho nesta área e eu defendo a amamentação exclusiva até aos 6 meses e sei que é aquilo que é bom para eles. E eu sempre dei de mamar, apesar de não ser uma coisa que eu adorasse, mas dava, não me custava, não é? Não me doía, e sempre dei até aos 6 meses, porque sei que é o melhor para eles, portanto eu faço isso pelos meus filhos. Mas eu devia fazer isto pela Assunção, isto é uma hipocrisia, e eu trabalho nesta área, e às tantas ter o João a dizer, não, hipócrita era se tu continuasses. Exato. Porque o que é que tu dizes em consultar todas as mulheres? Que é, isto tem que resultar para vocês, para os dois, tem que resultar para o bebê, tem que resultar para a mãe. Se não está a resultar para a mãe, e se a mãe já fez um esforço, já procurou ajuda, já às tantas, tipo, let it go, já está bom. Claro, tem que ser Sim. bom, tem que ser um processo bom, tudo Sim. isto, não é? Porque senão é mais um fator de stress numa fase já de si complicada. Sim, e já para não falar que o stress depois te vai inibir uma série de coisas, não é? Portanto, exato, exatamente. Não ajuda. E também passa para o bebê esse stress, não é? Isso é super importante. Depois é tal bola de neve, não é? A mãe está estressada, o bebê sente-se, o bebê fica estressado, fica mais irrequieto, depois mais mamadas. Às tantas. Portanto, não se sintam culpadas. Sim, deve ser exclusivo até aos 6 meses, são as recomendações que temos. Temos-las por alguma razão, mas se não dá, não dá. Uhum. E está tudo bem. E também estamos cá para ajustar. Não é? Exato, exatamente. Sim, e em relação à introdução alimentar, isto agora podemos ficar aqui mais uma hora a falar sobre isto, Sim. mas em relação à introdução alimentar, depois tu tens um curso específico para quem nos ouve e tem interesse nisso. Conta-nos lá como é que as pessoas podem aceder, inscrever-se. Sim, podem inscrever-se na plataforma que se chama Mamibox, se procurarem por Mamibox.
reúne uma série de cursos de uma série de especialistas. A ideia da plataforma é mesmo apoiar a maternidade e apoiar todas as mães para que se sintam informadas e conscientes também das decisões que estão a tomar. E o meu curso no Mami Box é especificamente aqui sobre a área da introdução alimentar, também gera uma série de dúvidas e uma série de questões. E lá está, vou fazer a introdução alimentar a partir dos 6 meses, mas tenho que deixar de dar de mamar? Não é preciso deixar de dar de mamar. A alimentação é complemento do aleitamento. Portanto, isso são uma série de questões que eu desmistifico no curso. O curso está dividido em vários módulos. Portanto, como é que eu devo iniciar a introdução alimentar, que métodos é que existem, se eu quiser optar pelas sopas, como é que eu faço, quais é que são as reações alérgicas que eu posso esperar. Portanto, tem aqui uma série de informação, toda no mesmo, concentrada, toda no mesmo espaço, e que podem pesquisar aqui no site do Mami Box. Tem várias subscrições. Podem subscrever os cursos todos, podem comprar os cursos avulso, aquilo que vos for mais interessante. Podem comprar os módulos também avulso, portanto, acho que é uma boa ajuda. Sim, exato. E pelo menos para quem está completamente às aranhas, não é? Ir tendo algum guia que te permite... Não sei, eu pelo menos se forem como eu não estudo nada disso, é uma área que para mim passa-me completamente ao lado e portanto acho que é super importante haver esse guia, está tudo esquematizado e tu sabes, ok, pronto, é assim que se faz, é assim que eu vou tentar fazer. E também, não sei se falas disso no curso, mas nós falámos um bocadinho sobre isso no episódio, depois para as pessoas explorarem opções, se fazem uma introdução normal, se fazem o baby-led weaning. Pronto, sim, hoje em dia também se fala muito nisso. Sim, também explico quais é que são os métodos de introdução e depois o que é que tu tens de ter atenção em cada um deles, como é que ofereces os alimentos em cada um deles, isso também está tudo explicado. Há alguma questão? Claro que o curso dá aqui um bom ajuste e uma boa alavanca, mas alguma coisa também é fazer a parte da consulta. Fácil. Exatamente. Exato, é marcar a consulta e resolver. Porque as pessoas hoje em dia começam a marcar mais, é mesmo curioso, a parte da introdução alimentar. Os pais estão muito mais conscientes, então querem oferecer uma alimentação tipo boa aos filhos logo desde o início. E muitas vezes estão perdidos, não é? Porque eu também trabalho com muitos pediatras, aquilo que eles me dizem é, eu não tenho tempo na consulta para estar a falar de tudo. Sim, e é verdade, portanto, são áreas diferentes. Exatamente, portanto acabo por enviar para ti, porque tu tens tempo, estás ali dedicado, ajustas ao bebê, há bebés com obstipação, há bebés e precisam de que a introdução seja feita de uma maneira diferente, não é? E os pais precisam desse apoio também, portanto, o curso é muito bom. Corte. Exato. Se não, há uma coisa, eu também estou sempre disponível pela consulta, que é claro que é personalizado, óbvio. Olha, já que falas de obstipação, sabes que cocós é o meu tema. Exato. Portanto, vamos só falar sobre isso para fechar aqui o episódio, que é mulheres que estejam numa recuperação pós-parto e, por exemplo, que estejam a amamentar, às vezes já têm problemas intestinais, né? A obstipação já é uma presença. Podem fazer alguma coisa para ajudar aquilo que funciona, por exemplo, numa mulher normal, aquelas coisas que nós tentamos incitar de ter o horário de casa de banho, aumentar o consumo de fibras, etc. Isso funciona. Se for preciso algum tipo de ajuda extra, não digo laxantes, não é? Mas outras coisas. Sim, laxantes. O que é que tu aconselharias nesses casos? Podes fazer a alimentação mais específica para o caso da obstipação. Podes fazer os probióticos, se for preciso, e podes aumentar o aporte de fibras através da suplementação. Isso sim. Probióticos são sempre seguros, não é? Sim, isso é uma coisa também importante, mesmo na gravidez. Eu sou muito apologista, porque é só pensarmos que a primeira via de colonização do intestino do nosso bebê é através de nós. Portanto, se o nosso estiver bem colonizado, a partida dele também vai estar. E eu não digo com isto que ele não vai ter cólicas. Volto a referir, as cólicas são um processo fisiológico. Faz parte. Faz parte. Há bebés que não as têm tanto porque têm um intestino mais desenvolvido quando vêm cá para fora. Mas resulta de uma imaturidade intestinal, não é? O bebé não está totalmente formado quando nasce. Vai acabar de se desenvolver cá fora. Portanto, isso faz parte. Mas é completamente diferente se tiver uma flora intestinal já fortificada e bem estabelecida. Claro que a digestão não vai-se dar e a absorção de maneira completamente diferente e pode ajudar aqui a diminuir um bocadinho. Também existem já alguns estudos feitos com probióticos que tu podes dar aos bebés, são estirpes específicas que podes dar aos bebés depois de nascerem, não é? Para ajudar aí a fortificar essa parte, mas a mãe pode fazer sempre durante a gravidez. Eu sou apologista e também enquanto está a dar de mamar. Sim.
Sim, e depois também, se calhar, reforçar aquelas fibras na alimentação, o psyllium, a linhaça. Sim, isso pode fazer tudo. Ir aumentando isso tudo sem problema, não é? Para tentar realmente Sim. incitar. E o horário de casa de banho, que eu realmente é uma coisa que defendo imenso. Criar aquela rotina, é mais ou menos àquela hora, a pessoa senta-se ali. E sabes que eu tenho imensas pessoas que na consulta, às vezes eu digo isto e isto, mas isso só de pensar irrita-me. Então, se eu estivesse a pedir 10 minutos a correr, eu até percebo a irritação. Exato. Agora, 10 minutos sentada na sanita a ver o telemóvel ou a ler uma revista, quer dizer, e isso é super importante, é um educar fisiológico, da mesma maneira que nós já temos necessidade para fazer xixi, para fazer outros processos fisiológicos. Esta questão do evacuar é igual, não é? Se o nosso corpo é regido pela libertação de determinadas hormonas que nos ajudam a desenvolver esses processos, se tu não tens essa libertação normal, se calhar se criares um processo, o teu subconsciente vai começando devagarinho a libertar aquelas hormonas àquela hora que te ajudam a permitir uma evacuação mais isso é fundamental. Saudável. Eu também é assim, eu acho que nada é impossível com o bebê. Eu sou apologista de que o primeiro mês é um Texas, os primeiros 3 meses é a fase da adaptação e a partir daí tu já começas mais ou menos a ter uma rotina. Portanto, dá perfeitamente para incutir e deve ser incutido desde o início. É só pensar e falar em casal, olha, eu preciso deste tempo, se calhar de manhã, não é? Que é quando é geralmente melhor. Preciso que estejas este tempo em casa ou para eu estar sossegada. Para eu ter um momento de sanito. Exatamente. E isso é muito importante porque também repara, se tu tiveres casos de obstipação, a tua absorção também não se está a dar corretamente. Sim. Não é? E depois isso vai ter influência no teu estado nutricional, na própria recuperação do peso. Em tudo, a pessoa até fica meio infartada, não apetece comer, não é? São vários processos. Até essa parte também é importante. Isto é giro de ver como tudo no nosso corpo tem uma ligação. Eu gosto imenso dessa parte, que é giro porque as coisas funcionam todas. O nosso corpo é super inteligente e é giro ver como as coisas estão todas interligadas. Sim, boa frase para acabar este episódio. Já temos um episódio enorme, mas olha, obrigada Marta, acho que foi muito, muito bom a conversar assim de forma descontraída, desmistificaste aqui algumas coisas importantes. Também nas notas do episódio vão ficar os links para o teu Instagram, se calhar até pomos o link do curso do Mami Box para depois as pessoas poderem ir ver rapidamente. Obrigada por terem assistido, como dizia, se calhar podem estar nesta fase e já estar realmente interessadas e preocupadas. Se ainda não é o caso, espero que este episódio vos possa ajudar quando acontecer. E muito obrigada por terem assistido. Já sabem que se gostam do podcast, uma forma de nos ajudarem a crescer também é através do Patreon, e nós retribuímos sempre com os nossos planos semanais de receitas para vos ajudar a variar a alimentação e a fazer assim umas receitas mais divertidas. Obrigada! Se gosta dos conteúdos que vê por aqui, o Patreon é a melhor forma de nos apoiar. Ao subscrever este serviço, pode ficar com acesso a conteúdos exclusivos. E o que é que lhe posso prometer? Um acesso a uma newsletter todas as semanas, com um plano semanal de receitas vegetariano e outro com carne e peixe. O que é que isto lhe vai permitir? Variar as suas receitas diárias lá por casa, fazer com que a alimentação seja mais saudável e não ter aquela sensação de cansaço de já não sei o que é de fazer. Assim vai ter sempre ideias e até temos algumas sugestões de snacks e pequenos almoços que podem incorporar no seu dia-a-dia. Além disso, damos a oportunidade aos patronos de terem acesso exclusivo e antecipado aos nossos convidados e de poderem também colocar as suas dúvidas e as suas perguntas. E vamos ainda publicar todos os meses conteúdo exclusivo para os patronos sobre os temas que temos falado por aqui e ainda algumas perguntas e respectivas respostas que os nossos convidados dão e que são apenas exclusivas para quem subscreve o Patreon. Obrigada!